morava lá na Lixeira, na rua chamada São Benedito. Como que Deus é milagroso, faz um milagre na rua São Benedito. Esse é o Deus que ama a gente. E muito cansado, eu vim para trabalhar aqui em Cuiabá, procura de emprego, estudar, estava difícil. E estava uma noite muito cansado, dormindo. E uma noite silenciosa, um coral cantava numa igreja chamada Igreja Presbiteriana do Areião. Almas cansadas, vem já. E aquele ali foi mexendo comigo. Eu troquei de roupa e fui lá. E naquela ocasião o pastor estava pregando sobre ao Deus desconhecido. Era exatamente o Deus que eu não conhecia. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Amém? Minha vida mudou. Eu nunca deixei de ter sede de Deus. Sempre fui uma pessoa que tive sede de Deus. Já passei por muitas lutas, muita tribulação na vida, muita dificuldade, mas a sede de Deus nunca deixou de ter. Ter sempre sede de Deus. E hoje de manhã, na oração aqui, eu fiz uma frase que ela não expressa muito, pastor Daniel, a soberania de Deus. Está aqui o pastor Daniel, aqui da Presbiteriana, lá do Jardim Paulista. Você sabe o que eu passei ali, né? Não sei se ainda é pastor lá, mas não. Mas sabe o que eu passei ali, né? E eu fiz uma frase hoje que com certeza vai questionar muita gente, né? Eu fiz a frase assim: as nossas orações determinam as decisões de Deus. Aí vai questioná-la. As nossas orações determinam as decisões de Deus. Então Deus fica esperando, né? Lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Deus diz que busquei, né, um homem que tivesse na brecha. Que tivesse ali, quando fala de brecha, quando fala de tapar muro, fala de intercessão, fala de oração. E não achei um, para que eu não destruísse a terra. Como não achei, eu destruí. Amém? Então Deus estava à procura de pessoas exatamente, né, para tudo, para que Ele é soberano, e através da nossa oração. Agora isso acontece certamente quem tem intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade com Deus, você não vai ficar falando besteira, e nem pedindo qualquer coisa. Amém? Então, amados, eu vou ser bem rápido no capítulo, lá em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo 17. A partir do versículo 8, fala de uma peleja do povo de Deus com Amaleque. E diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. E quando Moisés levantava a mão,
Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora, através desta palavra, dizendo a Deus, aos nossos olhos, ó Pai, e ao nosso coração, e nos dê entendimento para compreendermos a palavra do Senhor, pois elas discernem, ó Deus, espiritualmente. Portanto, fala o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amados, somos uma família, amém? Lá em Efésios parece que fala ali que nós somos a família de Deus. E temos uma pátria, amém? A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, amém? E devemos viver como família, com uma atitude de senso de cooperação. Essa é a figura que Jesus, o que a palavra descreve com relação à igreja: cabeça, corpo, membros, um cooperando com o outro. Essa é a figura de igreja. A igreja que não vive essa cooperação, ela deixa de ser igreja. Ela passa a ser multidão, ela passa a ser um corpo estranho, mas não é igreja. O texto mostra que é o líder que conduz a vitória, amém? É o líder que conduz a vitória. Afinal de contas, foi Moisés que deu as suas coordenadas exatamente para lutar contra os amalequitas. E eu entendo que é o líder que conduz a vitória. Mas o texto aqui também mostra que sozinho ele não consegue levar o povo à vitória. Sozinho ele não consegue. Ele pode até fazer com que esse povo, vocês morram e me dá outro povo, mas sozinho não. Estava ao seu lado Arão e Hur, mas mostra também que sem o envolvimento de todos, também não vai levar a lugar nenhum. Sem procurar fórmulas mágicas, mas analisando o texto lido, podemos ver alguns princípios, irmãos, aqui que podem nos ajudar a responder como obter a receita para a vitória. Eu gostaria de apresentar 2 ingredientes para a receita da vitória. Primeiro ingrediente: a compreensão que cada crente faz parte de um todo. Paulo fala sobre isso. Veja que há uma diversidade de funções no texto, no capítulo que nós lemos. Há um líder, que é Moisés. Há também os seus assessores, Arão e Hur. E há militares, Josué e os seus. Eles se juntam exatamente por uma obra. Poderemos fazer a pergunta: qual é o mais importante? Eu fiquei perguntando, quem é mais importante nessa função aqui, nesse texto aqui? Quem que é o papel fundamental aqui? Quem que é mais importante? Eu cheguei a pensar que é Moisés. Eu falei, é Moisés, ele está aqui, ele é importante, porque quando o braço, os braços de Moisés, estendiam, dava vitória, e quando os braços de Moisés desciam, o povo era derrotado. Então é ele. Se ele não tiver com os braços estendidos, com certeza o povo não vai conseguir a vitória. Eu pensei assim, eu pensava assim, quando Moisés levantava a mão, foi aqui. Mas ninguém, amados irmãos, aguenta ficar muito tempo com as mãos levantadas. E quando ele ia cansando as mãos,
iam abaixando, e Israel perdia. Aí o que eu vejo? Eu falei, não, então Ur e Arão são importantes, porque se eles não tivessem sustentado os braços de Moisés, o povo não, os guerreiros, os soldados, Josué, os soldados, eles não conseguiam vitória. Então, no meu entendimento aqui, eu já estou descartando Moisés. No meu entendimento aqui, a vitória, amados irmãos, elas partem daqueles que sustentam os braços de Moisés. Porque se os braços de Moisés abaixassem, com certeza ele não aguentava, ele sozinho não conseguiria ficar com os braços o tempo todo levantado. Ele precisava de alguém para poder sustentar os seus braços. E nesse exato momento aparece Arão e Ur, e eu falo, exatamente, eles são os mais importantes nessa vitória. Eles são os mais importantes, olhando, observando aqui. Amém? Sim, tem razão, não era tanto Moisés, mas Arão e Ur. Sim, mas e se José e os guerreiros não dessem duro lá embaixo, lutando? É verdade, tem razão. Então Josué e os guerreiros, sim, Josué e os guerreiros estavam batalhando lá embaixo, mas quando as mãos de Moisés cansavam, eles perdiam. Podemos ficar num ciclo vicioso. O mais importante a gente fica, não, é Moisés. Não, o mais importante não são Arão e Ur, nem os guerreiros. Cada um tinha a tarefa a cumprir. Cada um tinha o seu papel aqui a cumprir. Cada um aceitou a sua responsabilidade. Cada um se desenvolveu eficazmente do que tinha que fazer. Então eles compreenderam que o fracasso de um seria o fracasso de todos, e que o acerto de um seria o acerto de todos. O que estava se desenvolvendo não era a causa de Moisés, não era o prestígio de Moisés, não, amados, mas como líder, e nem a capacidade de Arão e Ur de socorrer a Moisés. Estava em jogo, era a existência do povo em sua vitória. Era isso que estava em jogo. E uma das coisas mais daninhas para a igreja é quando um crente não tem noção que ele faz parte de um todo, que ele senta no banco, na cadeira aí, e apenas esquenta a cadeira e acha que ele já fez o demais de estar presente aqui, que ele já deu o seu dízimo, e pelo fato de já dizimar, ele já fez a parte dele, que ele não tem mais nada o que fazer. Isso é difícil, irmãos. E ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos. Quando Paulo escreve para Romanos, que cada um julga a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E eu fiquei, irmãos, questionando esse tempo todo essa palavra, mas eu gostaria de apresentar, amados irmãos, a figura do intercessor, que é fundamental em uma batalha. Por quê? Porque o intercessor se achega a Deus. O intercessor é aquele que se achega a Deus. É aquele que tem o papel de se achegar a Deus. O intercessor tem essa função de se achegar a Deus. Quando decidiu destruir Sodoma e Gomorra, está lá, pela multiplicação dos seus pecados diante dele, Abraão se apresenta na presença de Deus por insistentes, 6 vezes para clamar pelo seu povo dessas cidades, pelo povo dessa cidade. E cada decepção a uma condição imposta por Deus. O intercessor Abraão não se dava por vencido e continuava a argumentar com Deus. E ele não desistiu de tentar até o fim. Ele se colocou
e se aproximou de Deus e começou a questionar com Deus. Porque eu vejo também, amados irmãos, que o intercessor se emprega fisicamente na intercessão, e que chega um momento da vida, ele mostra cansaço e precisa de ajuda. Deus fez uma revelação no meu coração do que já está revelado, né? Aqui na palavra. Eu comecei a ser, todas as vezes que ia para o monte, Moisés sempre foi sozinho, amém? Ele nunca levava ninguém. Até Josué, mais próximo, ficava, ele ia. Mas aqui, ele não foi mais sozinho, ele leva Hur e Arão. Mas por quê? Eu entendo, irmãos, que Moisés estava cansado. E ele poderia ter esse entendimento antes, mas ele estava cansado. E quando Arão e Hur foram ao monte com Moisés, entenderam que de fato ele estava cansado. Eu vou pedir aqui a minha esposa que vem aqui. Com certeza ela é meu braço direito. Ela tem que me sustentar. Segura meu braço aí. Pesado, viu? Aí disse que a esposa é o braço direito, né? Então, segura meu braço. Sem muita demagogia, eu quero chamar duas irmãs que sempre estão aqui comigo. Miriam e Lenilson estão aí. Eu quero denominar essas duas irmãs como Arão e Hur, que segure meu braço esquerdo. Amém? Está vendo aí? Meu braço direito. Vou ter que sustentar no seu ombro, na sua cabeça. Ou aqui no ombro. Ela quer segurar. Eu quero chamar aqui Adalberto e Tiago. Segura aí. Essa é a ideia que eu quero passar para você. Que o intercessor chega um momento que ele percebe que ele não dá mais para ficar sozinho, porque ele está cansado, porque ele entende que como líder ele precisa ficar com os braços estendidos. E eles tiveram essa percepção quando foram com ele no monte. Então eu vou denominar Adalberto como inimigo dos amalequitas, e o Tiago como povo de Deus. Fica um de frente para o outro agora. E essa guerra nossa é o tempo todo. E quando estava com braços estendidos, o que representava? A vitória. Então, o que o Tiago tem que fazer? Tem que bater no inimigo, derrubar o inimigo. Derruba o inimigo. Vai, ele não quer cair. Aí meus braços abaixaram. Mudou. Vai. A igreja apanha. A igreja apanha. Tem como a igreja apanhar? A igreja apanha. A igreja está apanhando. É vida financeira destruída. É casamento sendo destruído. A igreja está apanhando. É o que mais? O que mais que acontece? É pecado no meio da igreja. É isso, a igreja está apanhando. Vai, tem que bater na igreja. É o mundo reinando. É Malequita reinando. E aí eu tenho esse entendimento. O que acontece? Eu começo a igreja, os meus auxiliares, as pessoas que estão junto comigo, vai levantando meu braço. Aí o que acontece agora? Né? A igreja está batendo, bate, a igreja está batendo, bate, pode bater, que a igreja está batendo. Agora é a vez da igreja, é vez da igreja agora, vai, aproveita, é vez da igreja, vai, bate,
Abaixou meus braços. Abaixou, Tiago, abaixou. Abaixou meus braços, abaixou meus braços. Não, não, chega. Abraçou meus braços. Abraçou meus braços. Agora. Os amalequitas vão bater. Vai bater. Chega. É assim que acontece. Amém? Amém? O intercessor se emprega fisicamente na intercessão e que chega um momento da vida, ele mostra cansaço e precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda, porque ele não tem mais a disponibilidade quando ele tinha antes. O pastor Adriano, quando eu estava lá no Jardim Paulista, eu estava novo. Você que passou por lá sabe, né, que eu gostava de orar, era só monte, né? Toda sexta-feira, pode perguntar para a igreja lá, eu estava orando e o conselho às vezes fala, mas que esse pastor que ora demais, né? Esse pastor fica orando demais, toda sexta-feira a gente ia orar. Eu encontrei agora com o irmão que saiu lá do Jardim Paulista, né? O irmão pastor Quirino, que hoje ele é Cirino, né? E nós estávamos aqui, para a gente construir a igreja lá, pastor Adriano, né? Nós resolvemos construir, mas enfrentamos tanta perseguição, tanta luta para construir a igreja, para ampliar o espaço, para tudo. E aí nós lançamos um desafio para a gente ficar 60 dias orando, todos os dias à tarde, para construir a igreja. E eu perguntava lá orando, Senhor, por que a gente tem que orar para lutar contra os próprios irmãos, para ampliar a igreja, para crescer a igreja? Por que tem que fazer isso? Por que tem que acontecer isso? Então, amados irmãos, o intercessor, ele chega numa determinada altura da vida que ele não tem mais disponibilidade, ele está cansado, o corpo físico não aguenta mais. Eu não aguento mais fazer vigília. Talvez a igreja poderia despertar e fazer vigília toda sexta-feira. Eu oro domingo de manhã. Não tenho mais essa disponibilidade. Estou cansado, irmãos. E ele mostrou isso, que apesar dele ser um homem de Deus, dele ser um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, ele agora resolve levar Arão e porque ele agora tinha esse entendimento. Eu não consigo mais ficar com o braço estendido, porque antes eu fazia isso. Quem sabe sozinho lá, ele passa 40 dias e 40 noites com os braços estendidos. Ele estava jovem, mas agora ele não tinha mais essa disponibilidade. E chega um momento que precisa, amados, de de Arão, precisa de estar para poder o braço permanecer estendido. Então ele vai abaixar. O intercessor põe sua vida em seu chamado. É isso que ele faz. A vida do intercessor está nas mãos do seu Senhor. E por algumas ocasiões é necessário que ele use por amor aos seus. E o intercessor põe sua vida em seu chamado. O intercessor não esmorece na oração. Aquele que intercede junto a Deus precisa buscar entendimento diante dele para toda e qualquer situação. Enquanto se colocar em oração, só parar quando a resposta vier. O intercessor, ele não pode desanimar. O intercessor não pode. Eu estava dizendo hoje que a minha motivação aqui não são vocês, não. Em primeiro lugar, a minha motivação é Deus. Eu canso de ficar mudando dia de oração, aí não dá certo. Não vou mudar mais, vai ser domingo de manhã, porque isso é uma estratégia do cão, para mostrar que dia nenhum dá certo. Você tem que ser determinado, você tem que chegar e falar, não, eu vou orar, e nada mais me tira. Eu vou, não, hoje é dia de oração. Vamos para o rio? Não vou para o rio não, eu vou para Deus, eu vou para a oração. É porque a gente tem que estabelecer, e temos que ser determinados. Mas é só domingo que eu tenho condições de dormir. Então fica dormindo, mas eu vou orar no domingo de manhã.
E o intercessor, ele não esmorece na oração. O intercessor vive pelo povo e para o povo. Às vezes vocês ficam falando assim, não vem em casa, meu irmão. Qual que é mais importante, orar por você ou estar lá na sua casa? Vocês não sabem. Todo mundo deve ter perdido seu caderno de oração. Mas o meu caderninho de oração está todo sujo. Mas hoje estava folheando ele. E qualquer um que vier me procurar, pega meu nome, seu nome está lá no caderno de oração. Eu estou todo dia orando. Eu estou com esse caderninho de oração, é chamado agenda de oração. E eu estou todo dia orando. E o dia que eu morrer, eu queria que a minha esposa, ela tem o dela, que entregasse esse caderninho de oração para outra pessoa, para dar continuidade àquilo que eu faço. Então veja bem, o intercessor vive pelo povo e para o povo. É isso que o intercessor faz. E amados, e aqui, ele tinha esse entendimento, ele sabia disso, pois ele foi um intercessor, ele foi um homem que falou face a face com Deus, ele foi um homem que teve entendimento, sabe que não dava para caminhar sem a presença de Deus, porque chegou um ponto que Deus disse para Moisés assim, olha, pode andar, pode ir embora, mas eu não vou com vocês não, pode ir embora. E ele disse assim, olha, se sem a tua presença eu morro, eu não vou sair daqui sem a tua presença, porque a gente sabe que sem Deus não dá para a gente caminhar, a gente entende que sem Deus não dá para a gente caminhar, e o que sustenta a gente, o que dá livramento para a gente, o que protege a gente é exatamente estar na presença de Deus. O lugar mais seguro é estar na presença de Deus, não há outro lugar mais seguro. E nós precisamos ter esse entendimento. Na presença de Deus é que nós vamos alcançar a vitória. Na presença de Deus é que eu vou estar intercedendo e eu tenho essa consciência que vai alcançar a vitória. Eu sempre fui assim por onde eu passei. Pode perguntar o pastor aí que saiu, o pastor Adriano. Mas eu ficava chamando o Adriano o tempo todo o conselho para orar. Vamos orar. Falar para a liderança, vamos orar. A vida não dá de caminhar. A vida cristã sem orar, não tem condições. Vamos orar. E quando não ia, não orava, eu orava com a viúva mesmo. Eu orava com a viúva. E eu me lembro que eu orava todo dia de manhã, já que o pastor Adriano está aqui, na igreja. Todo dia de manhã eu ia para a igreja. E me roubaram várias vezes enquanto eu estava orando na igreja. E quando chegava em casa, a minha casa estava arrombada. E eu falava assim, não, mas não vou deixar de orar. Pode roubar, pode levar a casa minha, mas eu vou continuar orando. E orava. E lá, nessa oração de manhã, eu e minha esposa, a irmã Adelina. Irmã Adelina é mãe do Paulo Rivelino. E a gente orava todo dia de manhã. No dia de sair, eu fiquei 9 anos no Jardim Paulista. Aí no dia que eu saí, eu falei assim, olha, eu quero pedir perdão para todo mundo quando eu deixei de ser pastor, quando eu não fui pastor na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam francos. Se vocês têm alguma coisa contra mim, vem aqui na frente, sabe, e fale para mim. E eu passei 9 anos caminhando com a irmã Adelina, lá na reunião de oração. E a Adelina levantou e veio chorando, chegou bem na minha frente. Eu passei esses 9 anos, sabe, triste com o Senhor. Eu falei, meu Deus, quem estava junto comigo está triste e os demais agora, então eu vou mandar parar. E ela chorando, e eu estou sendo sincera, e eu chorava. Eu fiquei todo tempo triste com você, mas o que foi, minha irmã? Você tirou meu filho, Paulo Rivelino, daqui e mandou lá para o praeiro. E eu fiz isso mesmo. Uma vez eu tirei os presbíteros, estava muito acomodado ali, levei para o praeiro, mandei lá para o Poção. E ela ficou muito triste. Eu abracei, ela falou, irmã, me perdoa. Eu já estou indo embora, você pode ficar tranquilo que não vou mais mandar seu filho lá para outra igreja, para outro lugar. Mas passou todo esse tempo, e um dia, pastor Adriano, o
O Paulo Rivelino me chamou, me ligou, falou: vem aqui em casa. E o Paulo Rivelino me chamou e foi conversar comigo e disse assim: pastor, eu queria pedir perdão para o senhor, porque o senhor passou o tempo todo aqui, eu nunca orei junto com o senhor. Eu queria pedir perdão. Irmãos, um dia esse profeta vai embora. E você não tem mais esse profeta. Mas vocês que me conhecem, eu estou há todo esse tempo com vocês. Vocês sempre sabem que eu tenho convocado vocês para orar. Porque no meu entendimento, eu não consigo ver a igreja caminhando se ela não ora. A igreja que não ora, ela se arrasta. E a tendência dessa igreja é morrer. E Moisés teve esse entendimento. Teve esse entendimento. E quando Deus disse para ele: olha, não vou mais com vocês. Pode ir. Eu não vou mais estar presente com vocês, com esse povo. E aí Moisés vira-se e fala: olha, sem a tua presença eu não vou. Sem a tua presença eu não vou sair daqui. Amém, irmãos? Então, todos são importantes. Mas eu quero dizer para você que sempre eu fui intercessor. Eu sempre fui intercessor, sempre estive na igreja como intercessor, buscando. Quando eu fui para Três Lagoas, a minha esposa não ia, eu ia sozinho. E um dia uma mulher entrou, sempre fala assim, da igreja, entrou e me viu sozinha, disse assim: olha, pastor, você vai morrer dentro dessa igreja. Eu falei: não vou morrer não. Eu não morro. Eu morro se eu sair da presença de Deus. Mas eu não vou morrer. A igreja pode morrer, mas eu não morro. E hoje a igreja de Três Lagoas é uma tristeza. Ela está quase fechando as portas. Eu, quando estava na igreja do Jardim Paulista, era muita guerra. Mas eu dizia: olha, se não orar, se não buscar a Deus, se não estiver na presença de Deus, essa igreja vai fechar. Ela vai morrer. Porque o mais importante é isso. O mais importante é você ter esse entendimento do intercessor. Eu não sei se vocês cantam, não sei se a Adalberto canta essa música, mas eu gosto muito dessa música de Fernandinho: sem tua presença eu morro. Né? Se vocês não cantam, eu peço para o Enilson colocar lá, vocês vão ficar em pé. E esses dias eu fui lá no grande templo, e entrei, fui lá para o fundo, e eu fiquei ouvindo essa música do Fernandinho, eu vi mais de 15 vezes. Sem tua presença eu morro. E eu chorava muito, porque eu tinha esse entendimento dessa necessidade. Igreja, a maior necessidade sua não sou eu. A maior necessidade sua é Jesus. A maior necessidade sua não é a minha presença. A maior necessidade sua é a presença de Jesus. Essa é a maior necessidade. Posso ser um intercessor, posso estar intercedendo, mas a maior necessidade sua é Jesus. E Jesus está com você todos os dias. Jesus está com vocês todo momento. Ele fez essa promessa, né, antes de ser assunto o céu, né, quando ele diz assim: estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Então está conosco todos os dias, todo momento, toda hora. É no deitar, é no levantar. Ele está o tempo todo conosco. Ele está todo o tempo ao nosso lado, caminhando conosco, nos dando direção, falando ao nosso coração, ensinando-nos. Ele é presente em todo instante, em toda hora.
Ele está o tempo todo ao nosso lado, Ele está o tempo todo nos fortalecendo. A palavra de Deus diz que ainda que o homem nos abandone, mas Deus não vai nos abandonar. Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre conosco. Moisés tinha esse entendimento, ele sabia da importância de Deus na vida dele, portanto ele tinha esse entendimento, esse relacionamento íntimo com Deus. E a palavra de Deus que quando ele subiu ao monte, estabelecia intimidade com Deus, subia ao monte, estabelecia relacionamento com Deus, subia ao monte, estabelecia comunhão com Deus, subir ao monte, estabelecia isso. Jesus nos ensinou isso. Ele estava sempre buscando a presença do Deus Pai no deserto, no monte. Ele tinha esse entendimento, sabe? Ele sabia disso para escolher os seus. Diz a palavra de Deus que ele passou a noite toda orando, buscando a presença de Deus. Ele tinha esse entendimento e nós precisamos ter esse entendimento. Irmãos, e nós precisamos desenvolver isso, estabelecer isso. Você passa o dia todo sem falar com Deus, você passa o dia todo na frente dos... Eu estou cansado de falar isso. Você passa o dia na frente do celular, você passa o dia na frente da televisão, você passa o dia dormindo, mas você passa pouco tempo na presença de Deus, para desfrutar esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: eu quero sempre buscar o Senhor. Eu tenho entendimento que quando eu estiver num certo estágio de relacionamento com Deus, Ele vai me levar, assim como Ele levou Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. O mundo nos distrai, o mundo nos distancia, e nós precisamos estabelecer algo para a gente poder estar mais próximo de Deus.